Estamos iniciando hoje uma série de programas que eu dei o tema de Chegou a Hora e considero um pouquinho sobre o tempo. Eu fico pensando sempre sobre o tempo e quando eu comecei a estudar isso já faz bastante tempo. Creio que já fazem praticamente 20 anos que eu comecei a estudar esse assunto específico que eu dei o título de Chegou a Hora. O título nasceu logo no começo. E quando eu penso no tempo, eu penso no como a gente vive hoje em dia, sempre olhando para o relógio, olhando para o celular, preocupado com o tempo. Alguns põem o celular para despertar de manhã. Antigamente nós tínhamos os despertadores. E o tempo vai passando, né? Ele não volta. E eu fico pensando, será que o tempo é algo importante? Essa era uma pergunta que passava pela minha mente, porque a gente está sempre usando o tempo. O tempo está aí. Pessoas correndo de um lado para outro no mundo todo. Hoje, enquanto eu gravo este programa, o relógio está correndo. Pessoas estão indo de uma parte para a outra. E algumas pessoas perguntam, quem inventou o tempo? Eu poderia dizer, quem criou o tempo? Porque houve um Criador. E a Bíblia menciona o Criador do tempo. Aparece no livro de Atos, no capítulo 17, 26, onde eu leio, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Na verdade, quando a gente estuda o tempo, a gente percebe que, já no princípio, o tempo foi criado. Olhe, por exemplo, o que diz o livro de Gênesis aqui na Bíblia Sagrada. Gênesis 1, verso 1, comecinho da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E continua dizendo, em Gênesis 1, verso 5, a cada parte da criação ele dizia, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ali começou uma contagem de tempo. Olha que interessante. Disse também Deus, isso em Gênesis 1, verso 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para estações, para dias e anos. Olha, aqui Deus começa a criar as coisas. Percebam que no início da criação, Deus cria a semana. Ao criar o sol e a lua, ele cria os meses e cria os anos. Portanto, Deus é o criador do tempo. Agora, avalie o seguinte, que o tempo de Deus é diferente do nosso. Não é o mesmo tempo. O tempo em outros planetas é diferente do nosso. Nós temos o nosso próprio tempo aqui, no planeta Terra. Na verdade, Pedro menciona isso em seu livro, em 2 Pedro capítulo 3, verso 8, onde ele diz, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, para Deus não existe tempo, Ele é eterno. Mas Ele criou o tempo, o nosso tempo, o tempo da terra. E Ele usa o tempo da terra para se comunicar com o homem. Sim, Deus se comunica com o homem através do tempo. Olhe, por exemplo, o que diz o livro de Isaías, no capítulo 46, 9 e 10. Diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Deus usa a profecia ou os profetas para indicar o que ainda vai acontecer. E é isso que ele diz aqui. Eu anuncio o princípio, desde o princípio, o que vai acontecer à frente. As coisas que ainda não sucederam. E é muito importante isso. Olha, pensando nisso, veio na minha mente as linhas do tempo. Eu não sei se você está familiarizado com esse termo. E, em inglês eles chamam timeline, linha do tempo.
A linha do tempo é quando você coloca numa linha e põe datas as coisas que foram acontecendo. Por exemplo, aqui eu tenho a linha do tempo do telefone da Apple, o iPhone. Desde a sua criação, aparece aqui em 15 de dezembro de 1999, e como foi se desenvolvendo, até os dias atuais, quando temos um telefone celular tão avançado. Também tenho aqui a linha do tempo da televisão. Desde que foi criada, ou começou a ser comercializada em 1925, lá em Londres, até os dias de hoje, com essa televisão plana, né, que as pessoas põem na sala, assistem ali com uma qualidade fantástica, impressionante. Temos aqui a linha do tempo. Também existe a linha do tempo da Terra. Claro que existe aqui um pouco de diferença entre aqueles cientistas que são criacionistas, daqueles cientistas que não são criacionistas, são evolucionistas. Mas tem uma linha de tempo, não importa. Existe apenas diferença de pensamentos quanto à idade da Terra, né? Alguns pensam numa idade da Terra mais jovem, outros pensam numa idade da Terra muito mais antiga. E nós temos também a linha do tempo da Bíblia. É impressionante, porque a Bíblia traz uma linha do tempo. Ela começa lá com Adão, aqui no Gênesis, e vai até o Apocalipse, onde você tem ali os eventos finais, algumas coisas não aconteceram ainda, e passa ainda 1000 anos à frente. Olha só, que é o período do milênio apresentado no livro do Apocalipse. A Bíblia é uma linha do tempo. Naturalmente, eu posso pensar que a linha do tempo da Bíblia vai até Cristo, e é verdade, mas quando eu coloco as profecias, ultrapassa esse período da linha do tempo. Eu também tenho aqui a linha do tempo do povo de Deus, o povo que está ligado a Deus, né? Você vai ver desde também de Adão até a frente, chegando aos dias de hoje, quantos personagens, alguns inclusive mártires, deram sua vida e estão presentes nessa linha do tempo que Deus mantém no seu arquivo e conhece cada um por nome, né? Pensando nessa linha do tempo, eu comecei a estudar esse assunto creio que foi em 2002, ou pouquinho depois do ano 2000, e eu dei o seguinte título para esse estudo: Em que tempo estamos vivendo? Sim, isso me preocupava. Em que tempo estamos vivendo? Você já perguntou isso para você mesmo? Nessa linha do tempo, aonde estamos vivendo? No final da linha do tempo, né? Outra coisa, eu acabei mudando o título com o passar do tempo. Eu estudei, foi se tornando um livro, não era mais uma apostila, e aí o nome ficou Chegou a Hora. Por que Chegou a Hora? Porque eu li um texto no livro do Apocalipse que me chamou a atenção. O livro do Apocalipse, no capítulo 14, você tem a mensagem dos 3 anjos. Mas também aparece um 4º anjo. Me chamou a atenção, porque o 4º anjo vem justamente no período da volta de Jesus. E esse 4º anjo diz assim, ali em Apocalipse 14, verso 15. Então saiu do santuário um outro anjo, o 4º, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem. Olha, para Jesus. Toma a sua foice e faça a colheita. A colheita é a volta de Jesus, quando ele vem buscar os salvos. Pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Olha que interessante. Eu peguei esse título daqui e falei assim, acho que cabe bem para o estudo que eu estou fazendo. E o livro passou a ser chamado Chegou a Hora. A linha do tempo do planeta Terra que aparece na Bíblia mostra o passado, e é muito importante estudar o passado para aprender como se conduzir no presente, porque a Bíblia também apresenta aqui o presente, quando você estuda as profecias, especialmente em Apocalipse, em Daniel, e o futuro. Coisas que ainda não aconteceram e vão acontecer, e você apenas precisa se preparar, estar preparado para esses acontecimentos que em breve acontecerão. Sabe, existe um texto da Bíblia, está em Amós, capítulo 3, verso 7. Leia comigo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes primeiro revelar o seu segredo
aos seus servos, os profetas. Percebe o que está escrito aqui? Aqui está dizendo que Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar o segredo. Ele não faz nada sem avisar antes. Olha que interessante. Deus sempre avisa quando ele vai fazer alguma coisa. Avisos de Deus. Muito importante esse assunto. E quando você olha na Bíblia, tem tanto exemplo de Deus se comunicando com o homem através de tempo. Por exemplo, o dilúvio. 120 anos. E Deus avisou anteriormente. Abraão, Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai da sua terra e tal, vou te dar essa terra para você, aqui em Canaã, mas não vai ser agora, vai ser daqui 400 anos. Olha que interessante. Lembra da história do copeiro e o padeiro do faraó? Num sonho, Deus mostrou que dali 3 dias um seria restaurado e outro seria morto. Para o faraó, Deus deu um sonho que simbolizava 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E Israel? Deus disse, olha, vocês vão andar por essa terra 40 anos nesse deserto. E assim aconteceu. Jeremias, quando o povo foi levado para a Babilônia, Deus disse, não fiquem preocupados, daqui a 70 anos vocês vão voltar. E o meu povo vai estar aqui novamente. Nabucodonosor, quando ele ficou meio maluco lá, né? Antes, inclusive, de ele ficar maluco, Deus disse, olha, se você não mudar de vida, você vai ficar 7 anos louco. Deus se comunicando com o homem, tem vários exemplos, né? E quando Deus avisa, sempre se cumpre. Sempre se cumpre. Deus avisa. E aí eu comecei a olhar, e nesse primeiro estudo eu quero falar justamente sobre isso, na linha do tempo, desde a criação até Noé. Esse vai ser o nosso assunto desse primeiro vídeo. Eu coloquei nessa linha do tempo o início e o fim. O início, obviamente, seria na criação, o que alguns teólogos chamam de Anno Mundi Zero. É o início de tudo, quando Deus criou Adão e Eva e a terra de forma perfeita. Mas em algum momento houve o pecado, nessa linha do tempo. Algumas pessoas pensam que esse período de tempo foi o mesmo período de tempo de vida de Jesus Cristo, 33 anos e meio. E por que pensam assim? Porque Jesus é o segundo Adão, então ele deveria viver numa terra manchada pelo pecado, enquanto Adão viveu numa terra sem pecado. Não posso afirmar isso, isso são apenas suposições que a mente às vezes leva a gente a pensar. Mas houve o pecado em algum momento nessa linha do tempo. E uma coisa interessante, Deus também já tinha providenciado um plano, o plano da redenção. E ele anuncia esse plano da redenção agora a Adão e Eva, na Bíblia, no comecinho, em Gênesis 3, verso 15, onde ele diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso mostrando que um descendente da mulher, de Eva, um descendente da igreja, porque muitas vezes a mulher também simboliza a igreja, mas seria um descendente da mulher, Jesus, ele viria. E Satanás, a serpente, ia ferir o calcanhar dele. Mas Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Olha que coisa interessante, a primeira profecia. E agora nós temos, depois de 1656 anos, desde a criação, o dilúvio. Deixe-me considerar algumas coisas dentro desse período de tempo. Então vamos ver aqui a linha da criação, a linha do tempo, desde a criação até Noé. Logo no começo, a Bíblia apresenta a genealogia dos primeiros patriarcas. Por exemplo, Adão, ele nasceu no ano 0, obviamente, viveu 930 anos e morreu no ano 930. Ele teve um filho chamado Sete, que nasceu no ano 130 e morreu no ano 1042 com 912 anos. Sete, por sua vez, teve um filho chamado Enos. Nasceu no ano 235, ano Mundi. Viveu 905 anos e morreu no ano 1140. Enos teve um filho chamado Cainã, que nasceu no ano 325, viveu 910 anos. Eu estou falando de ano Mundi, desde a criação, né, e contando, não é o ano aqui na nossa era, não.
e morreu no ano 1235, viveu 910 anos. Veja como as pessoas viviam bastante naquela época, né? Temos depois Malalel, nasceu no ano 395, viveu 895 anos e morreu no ano 1290. Depois em Jared, no ano 460, ele nasce, vive 962 anos e morre no ano 1422. E aí vem Enoque, nasceu no ano 622. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos, andava com Deus e Deus levou ele para o céu no ano 987, desde a criação. E está vivo, porque se Enoque foi para o céu, está vivo até o dia de hoje, não é verdade? É um exemplo impressionante para nós. E ele teve um filho, que nasceu no ano 687, o nome do filho era Matusalém, foi o homem que mais viveu na história. Ele viveu até o ano do dilúvio, o ano 1656. 969 anos esse homem viveu. E aí nós temos Lameque, que viveu 777 anos. É o filho de Matusalém. Nasceu no ano 874 e morreu no ano 1651. E aí vem Noé. Noé nasceu no ano 1056, viveu 600 anos, né? Veio o dilúvio, depois viveu um pouco mais, 950 anos no total, e faleceu no ano 2006. Olha aqui como Deus vai colocando através de Moisés essas datas aqui. E o dilúvio acontece então no ano 1656, desde a criação do planeta Terra, o mesmo ano que Matusalém morreu. Na verdade, Matusalém, o nome Matusalém significa no ano em que ele morrer, ocorrerá. Ele era um sinal vivo de que ia ocorrer alguma coisa no ano 1656. E é interessante que nós temos aqui a família de Noé, né? Enoque está no céu, bisavô. Nós temos o avô, Matusalém, o homem que mais viveu até o ano do dilúvio, era um sinal vivo do que ocorreria. Depois nós temos Lameque, o pai, viveu 777 anos, e finalmente nós temos Noé. Veja, família boa, hein? Família boa. Gente especial, do povo de Deus, né? Não pertenciam aos filhos de Belial, que era o povo do lado do mal naquela época. Eram os filhos de Deus. E Lameque, ele fez uma profecia quando Noé nasceu. Se encontra em Gênesis 5:29. É interessante que a genealogia vem dizendo assim, fulano gerou ciclano, viveu tanto, morreu, e assim vai. Quando chega em Noé, em Lameque, Lameque faz uma profecia. Se encontra em Gênesis capítulo 5, verso 29. E diz assim, deu-lhe o nome de Noé e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, Noé era especial. Seria uma pessoa especial como realmente foi. E mesmo Jesus, milênios depois, fez também uma profecia. E cita o nome de Noé. Essa profecia aparece em Mateus capítulo 24, no verso 37 até o verso 39. Olha o que diz a profecia. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Interessante isso, hein? Tem alguma lição para nós aqui nesse texto. Antes de continuar, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Eu vou citar alguns textos aqui de uma escritora adventista chamada Ellen Golden White. Mas num vídeo futuro eu vou dizer alguma coisa mais sobre ela, mas se você quiser conhecer a vida dela, existe um vídeo na internet, no site feliz7play.com, onde você vai encontrar um vídeo com um filme com a história dela. O nome do filme é Como Tudo Começou. E se você quiser saber um pouco mais sobre a história dela e a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Ali conta a história de Ellen White. E eu vou citar alguns textos sobre o que essa senhora escreveu
Nós consideramos ela uma pessoa inspirada, especial de Deus, e ela deixou muitos livros, e são muito importantes esses livros. Um dos escritos que ela deixou foi um capítulo onde ela escreveu em uma revista chamada Sinais dos Tempos, ou Sign of the Times, no dia 1º de abril de 1886, e o título é Uma Lição do Tempo de Noé. Olha o que ela diz. O tempo de Noé prefigura a era atual. Cristo nos diz que, como era no tempo de Noé, assim será nos dias que imediatamente precedem seu aparecimento nas nuvens do céu. A natureza humana, em nossos dias, não influenciada pelo Espírito de Deus, é a mesma que na época de Noé. Nossa, nós estamos mal, hein? Veja que nós estamos vivendo aqui uma natureza não influenciada pelo Espírito de Deus. Também vou citar alguns textos da Bíblia. E você pergunta qual texto você vai citar, ou melhor, qual versão você vai usar? Almeida, Nova Versão Internacional, Bíblia na Linguagem de Hoje, existem várias versões. Eu sempre digo o seguinte, você deve ler a Bíblia, se tiver dúvida em algum texto, procure uma outra versão, compara, né? Estude, e você vai achar a verdade, porque quem inspirou a Bíblia vai pegar e falar com você, o Espírito Santo. Então, eu estaria usando aqui algumas vezes a Nova Versão Internacional, outras vezes a Almeida, mas, via de regra, a Bíblia é muito importante. Eu tenho lido a Bíblia em diversas versões. Acho que isso faz bem. Como eram os dias de Noé? Já que ela diz que o nosso tempo é parecido com os dias de Noé, ou os dias que antecederiam a vinda de Jesus. O livro de Gênesis, capítulo 6, verso 2, diz: Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Os filhos de Deus eram o povo que obedecia a Deus. Os filhos dos homens eram aqueles que não queriam saber de Deus mais, filhos de Caim, abandonaram a Deus. E olhe, então, naquela época, já tinha promiscuidade, já tinha luxúria, já tinha sexo sem compromisso. Tudo isso existia naquela época, né? Na verdade, Ellen White, em seu livro chamado Patriarcas e Profetas, na página 55, ela diz: a poligamia fora logo introduzida, contrária às disposições divinas dadas ao princípio. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem a tal respeito. Mas depois da queda, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos. E como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo, tomava-as pela força. Essa era a situação da época de Noé. Promiscuidade, luxúria, sexo sem compromisso. E aí, quando eu penso nos dias atuais, o que você pensa? Será que a gente tem promiscuidade? Será que a gente tem luxúria? Será que a gente tem sexo sem compromisso? Com certeza que sim. Veja que os nossos dias são parecidos, os dias atuais, né? Olha o que mais que ela diz em Patriarcas e Profetas, página 54. Procuravam tão somente satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração e folgavam em cenas de prazer e impiedade, não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar sua existência. Gostavam de cenas de prazer e perversidade ou impiedade e se tornaram ateus. Esses eram os dias de Noé. Mas quando eu olho nos dias atuais, o que você acha? As pessoas hoje sentem prazer em ver cenas de prazer, perversidade, se tornaram ateus, não creem em Deus. Exatamente isso. É isso que tem acontecido. Muita coisa na internet é só violência, impiedade, sexo, pornografia. Pessoas não se preocupam mais com Deus, não querem acreditar em Deus, não é?
Ela continua dizendo em Patriarcas e Profetas, agora na página 55, deleitavam-se na destruição da vida de animais, e o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Notem que quando Deus criou o homem, a carne não fazia parte do cardápio. Está na Bíblia ali o cardápio humano, a carne não fazia parte. Mas eles começaram a usar a carne como alimento e Ellen White diz que a carne fez com que o homem se tornasse mais cruel, mais sanguinolento, sem considerar a vida humana. Ou seja, passaram a comer carne, não valorizavam a vida humana e se tornaram violentos. Será que temos isso nos dias atuais? Certamente que sim. Hoje as pessoas se alimentam de carne, e muita carne. Vejam, em Santa Catarina a gente tem mais galinha do que gente, mais porco do que gente. No Brasil, com certeza, tem muito mais vacas e bois do que gente, né? Isso para corte, obviamente, não apenas para produzir ovos e leite. Então vejam vocês, o povo anda comendo muita carne. E carne processada, carne de má qualidade. Não valorizam a vida humana. Pessoas matam outras pessoas por causa de um celular, por causa de um tênis, por causa de coisas minúsculas. E a violência impera. Milhares de pessoas perdem a vida ou sofrem violências, abusos a cada momento. Agora, um outro texto. Como serão os dias que antecedem a segunda vinda de Cristo? E no livro Orientação da Criança, na página 287, Ellen White diz o seguinte: foi-me apresentado Romanos 1, do verso 18 ao 32, como a verdadeira descrição do mundo, antes da segunda vinda de Cristo. Olha que Romanos foi escrito lá no primeiro século. Então vamos ver aqui como é a condição do mundo antes da segunda vinda de Jesus. Diz assim o apóstolo Paulo aos Romanos: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer nele, se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E olha o que ele diz então: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus,
que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente fazem, mas também consentem aos que fazem. Esse é o panorama dos dias atuais. Não é verdade? Promiscuidade, luxúria, sexo sem compromisso, gostam de cenas de prazer e perversidade. Os filmes estão aí, cheios disso, né? Se tornam ateus, comem carne, não valorizam a vida humana, violência. E ela escreve dizendo: o tempo de Noé prefigura a era atual. Cristo nos diz que, como era no tempo de Noé, assim será nos dias que imediatamente precedem seu aparecimento nas nuvens do céu. A natureza humana em nossos dias, não influenciada pelo Espírito de Deus, é a mesma que na época de Noé. E ela continua dizendo: o tempo de Noé prefigura a era atual. Cristo nos diz que, como era no tempo de Noé, assim será nos dias que imediatamente precedem seu aparecimento nas nuvens do céu. A natureza humana em nossos dias, não influenciada pelo Espírito de Deus, é a mesma da época de Noé. E Satanás não está dormindo. Ele está tão ativo e vigilante agora como estava então. O povo é testado e a grande massa será encontrada ao lado do grande enganador e será esmagada em rápida e irrecuperável destruição. Mas aqueles que prestam atenção aos avisos de Deus habitarão no lugar secreto do Altíssimo. Pense nisso. Avisos de Deus. Preste atenção nos avisos de Deus. Em Gênesis capítulo 6, 5 a 7, nós vemos que Deus chama a Noé. E ele diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente, só pensava coisa ruim. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis capítulo 6, versos 5 até o verso 7. E certamente, como diz Amós 3, verso 7, Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Então, ele sempre avisa. E era o momento, então, dele escolher alguém para avisar. E ele chama Noé. E avisa Noé. Gênesis 6, verso 3 diz: então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Percebem que há um tempo aqui? Deus dá um tempo. Veja o que acontece na linha do tempo aqui da vida de Noé agora. Ele nasceu lá no ano 1056 desde a criação, e Deus anuncia o dilúvio quando Noé está com 480 anos, no ano 1536 desde a criação. Noé tinha 480 anos, né? E agora Noé começa a pregar e a construir a arca, né? E informar as pessoas o que vai acontecer, compartilhando o aviso de Deus. 120 anos construindo e pregando. O livro Mensagens Escolhidas, na página 90, volume 1, ele diz assim: o mundo não é hoje mais favorável ao desenvolvimento cristão do caráter do que nos dias de Noé. A iniquidade, então, era tão generalizada que Deus disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Isso está em Gênesis capítulo 6, 7 e 9. Sim, em meio da corrupção daquela época degenerada, Noé era um prazer para o seu Criador. Vivemos nos últimos dias da história terrestre, diz Ellen White, numa era de pecado e corrupção. E como Noé, devemos viver de tal maneira que sejamos um prazer para Deus, anunciando os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme diz 1 Pedro capítulo 2, verso 9. E no ano 1656, então, acontece um grande milagre.
Vocês que conhecem a história de Noé sabem que nesse ano animais começaram vindo para a arca. E as pessoas viram esses animais e deveriam ser tocados pelo milagre, mudar de atitude. Não é? Afinal de contas, isso nunca havia acontecido. Os animais entram na arca e Noé agora faz um último chamado. Ele chama o povo para entrar também. E eu imagino que alguns ficaram ali titubeando. Talvez a esposa quisesse entrar e o marido falou, não, não vai não, vou passar vergonha aqui. Ou talvez o esposo quis ir e a esposa falou, não, não faz isso, minhas amigas estão olhando, não entra não. E a verdade é que só entrou Noé e sua família. Né? Ellen White diz, em um dos seus escritos, Manuscript Releases, volume 10, página 374, ela diz, Noé fez seu último apelo e aviso para aqueles que rejeitaram a mensagem de Deus, com os olhos cheios de lágrimas, lábios trêmulos e a voz atraente. Ele fez seu último apelo para que encontrassem segurança e refúgio aonde? Na arca. Mas eles viraram as costas para Noé, pois disseram que ele era tão egoísta, que supunham que ele e sua família estavam certos e que todo o resto do grande povo da terra estava errado. Eles disseram, você está louco. Chamaram o Noé de louco. Fazer o quê, né? Noé entrou na arca. Gênesis 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. E Noé entrou na arca. Será que a chuva veio imediatamente assim? Noé entrou, fechou a porta, pau! Raios, trovões, chuva. O que vocês acham? Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz, entra tu e toda a tua casa na arca, porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra. Gênesis 7, verso 4. Deus avisando o tempo em que a chuva viria. Quem sabe lá dentro da arca, passou 1 dia, 2 dias, o povo em volta, gritando, fazendo zombaria de Moisés, ou melhor, zombaria de Noé, e Noé lá dentro, e os filhos falaram, pai, não está chovendo. Ele diz, calma, filho, nós estamos aqui 3 dias apenas, ainda vai passar 4 dias até que a chuva venha. Deus avisou o tempo em que a chuva viria. Epa! Jesus disse, como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Guarde isso na sua mente. O que mais que aconteceu? Bom, uma coisa que eu posso depreender é que quando Deus avisa, sempre acontece, sempre se realiza, né? E agora, então, depois de 120 anos desde a construção e pregação, vem o dilúvio, no ano 1656, desde a criação do planeta Terra. Será que Deus avisou a Noé quanto tempo choveria? Interessante ver isso, né? Veja, por exemplo, Gênesis 7, verso 4. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Deus avisou, começou a chuva, e chuva, e chuva, e chuva, 1 semana, 2 semanas, 10 dias, 20 dias, e os filhos, quem sabe, falaram, pai, não vai parar de chover mais. Ele falou, não, filho, já passou 20 dias, mas serão 40 dias. Ele sabia porque Deus tinha avisado, Deus avisou, Deus sempre avisa o que vai fazer, né? E quando Deus avisa, sempre acontece, sempre se realiza. E agora nós temos a profecia de Jesus, que foi feita no ano 31 da nossa era, já depois de Cristo. Mateus 24, 37 a 39. Leia isso. Jesus falando, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Temos que considerar aqui a lição da história de Noé. E será que nunca passou por sua cabeça a palavra quando? Quando Jesus voltará? Olha, os discípulos perguntaram quando.
Em Mateus 24, quando você lê ali no comecinho de Mateus 24, os discípulos perguntam, quando acontecerá isso? Que sinal haverá da tua vinda? Estavam curiosos, né? Também eu me lembro no livro de Daniel, Daniel capítulo 12, um anjo curioso, perguntando para Deus, quando acontecerão essas maravilhas? Ele acabava de dizer a Daniel sobre a volta de Jesus, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. E aí o anjo pergunta, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Um anjo curioso, né? E a gente fica pensando nisso, né? Porque Deus disse a Noé quando ocorreria o dilúvio, depois de 120 anos. Deus disse a Noé quantos dias faltavam para a chuva chegar, 7 dias. Deus também disse quanto tempo duraria a chuva, 40 dias. Então, Deus avisou. E a minha Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E aqui na Bíblia, no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, diz, porque eu, o Senhor, não mudo. É o mesmo Deus da época de Noé. É o mesmo Deus da época de Amós. É o mesmo Deus que diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele sempre avisa. E quando ele avisa, se cumpre. E aí vem uma pergunta na nossa mente, né? Será que existe algum aviso de Deus quanto ao tempo do seu retorno? Será que existe? A gente fica pensando nisso, né? Sabe, esse vai ser um assunto do nosso próximo vídeo. Nós vamos falar um pouquinho sobre algum aviso de Deus quanto ao tempo do seu retorno. Mas pense no que lemos e ouvimos até agora, especialmente quando Ellen White diz que foi apresentado Romanos, capítulo 1, 18 a 32, como a descrição do mundo antes da segunda vinda. E quando você lê especialmente a parte final, né, onde diz assim, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pessoas adorando esse tipo de coisa. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Fala também aqui da mudança sexual das pessoas, né? Até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão, cometendo torpeza. E depois aparece uma série de coisas aqui que são realmente impressionantes, cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Lembre-se isso, Deus sempre avisa. E existe um aviso de Deus quanto ao tempo do seu retorno. Eu quero considerar isso num próximo estudo. Mas antes de a gente terminar hoje, vamos fazer uma curta oração, elevando o nosso pensamento a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pelos avisos que o Senhor nos tem dado através da Tua palavra sagrada, através da Bíblia. Continue nos ajudando a aprender e conhecer o tempo em que estamos vivendo e nos prepararmos para a Sua vinda. Abençoe a cada pessoa que assistiu até agora esse primeiro vídeo dessa série, da série Chegou a Hora. Que o Senhor esteja com ele ou com ela, com a família, com seus filhos, protegendo, mas principalmente dando esperança para a segunda vinda de Cristo. E em Tua misericórdia, em Tua graça, nos leve para viver contigo eternamente.
Eu te peço em nome de Jesus. Amém.